É isso aí, galera. Aqui para mais um vídeo do canal @tmj.nação, o canal mais rubro-negro do Brasil. Estamos aqui começando esse vídeo com muitas notícias para vocês. Peço desculpa que ontem não pude gravar vídeo, não deu tempo, mas hoje eu venho recheado de notícias. Vamos começar falando sobre a Conmebol. Conmebol multa o Flamengo em $5.000 por bombas e sinalizadores no jogo contra o Racing da Argentina. O Flamengo será multado e esse valor sai das premiações, tá? Lembrando vocês, se inscrevam no canal, é de graça. Deixem seu like, deixem seus comentários nos nossos assuntos. Como vocês veem, estou gravando na rua mesmo, onde tiver eu gravo vídeo, não deixo vocês sem informações. Tá inscrito lá, inscrever-se. Você vai lá, toca o dedinho lá, tá inscrito no canal, pronto. E deixe seu like também, tem a mãozinha lá escrito desse jeito assim, você vai lá, toca na mãozinha, pronto, já deixou seu like, tá? E se inscrevam no canal, é de graça, ajuda a gente aí, precisamos muito da ajuda de vocês. Agora vamos falando aí do atacante Luiz Araújo, que chegou no Flamengo, como vocês sabem, rasgando elogios. O atacante já chegou falando que chegou ao maior e melhor clube do Brasil. Atacante formado na base do São Paulo, deve ter deixado a imprensa paulista, né, com bastante raiva, né, já que tudo é a favor deles, tudo eles só avisam eles, e no entanto chegou no Flamengo já dando essas declarações. Não sei se para fazer média com a torcida. Agora vamos ver aí dentro de campo como é que serão as coisas, né? Vamos falando aí agora da negociação por Wendel, atacante de 25 anos. O que acontece é o seguinte: o Zenit da Rússia liberou o Wendel para negociar. E ele já falou com o Braz, já falou com todo mundo. Ele quer porque quer vir para o Flamengo. O volante de 25 anos já falou que depende só do Marcos Braz, porém negociações com os russos é bem difícil, né? A negociação bem complicada. Agora, o Flamengo por enquanto não fez nenhuma proposta, segundo declarações deles mesmos, da diretoria do Flamengo, né? Eles compraram o Wendel por 18 milhões de euros e aceitam vender até por 15 milhões de euros. O Flamengo até elogia bastante o jogador. Desde o ano passado o jogador vem mantendo contato com o Flamengo, principalmente com o Marcos Braz, mas não houve nenhuma proposta até o momento. O que acontece é o seguinte, que o Flamengo tem em vista, se for fazer alguma proposta, fazer uma proposta por empréstimo, né, com opção de compra. Agora, se os russos vão aceitar ou não é uma outra história. Eu acho até difícil que isso aconteça, mas vamos ver aí, né? É um jogador que eleva aí o patamar do Flamengo, se caso seja contratado. E lembrando a vocês que o Corinthians também está de olho nessa negociação. Por mais que o Corinthians esteja afundado em dívidas, vamos lembrar aí da contratação do Corinthians do William, jogador de seleção brasileira, né? Estava na Europa e o Corinthians foi lá e trouxe, mesmo afundado em dívidas. Então, nunca é bom subestimar, né? Porém, o William queria ir para o Corinthians, o que ajuda muito, que é o caso do Wendel. O Wendel quer vir para o Flamengo, que ajuda muito também. Mas o Corinthians é um time grande, time de tradição, time de massa, assim como o Flamengo também. Agora, só depende do Flamengo. Para que o Wendel venha para o Flamengo tem que se movimentar, entendeu? Se o Flamengo não se movimentar, ficar enrolando, o Corinthians vai lá, vai negociar, até porque o Corinthians tem um bom relacionamento com o Zenit da Rússia, né? Já foram alguns jogadores do Corinthians para lá. E se o Flamengo não se movimentar, ele pode negociar inclusive com o Corinthians ou com qualquer outro, né? Espero que o Flamengo se movimente, que é um jogador que cairia muito bem, tá? Cairia bem com o Alan como primeiro volante, ele como segundo, né? Cairia muito bem para o Flamengo essa contratação do Wendel nesse momento. Vamos ver como é que vai ficar essa situação aí no decorrer dos dias, né? Agora vamos falar aí sobre De La Cruz. Como vocês sabem, o River Plate ganhou ontem o último jogo da fase de grupo da Libertadores
por 2-0. Então o que acontece? O que acontece é o seguinte, o Flamengo fará hoje uma última proposta, né? Para ver se ele vem ou não. Como o River Plate classificou, passa a ser mais difícil a negociação. Porém, o Flamengo vai fazer aquele negócio do vai ou racha. O Flamengo pretende chegar com tudo, com uma proposta irrecusável, né? Pretende fazer uma proposta grande aí. Vamos ver o que o River Plate vai achar disso, se vai negociar ou não com o Flamengo. Eu, se fosse dirigente do Flamengo, ó, a proposta é essa, é tal. Quer queira, não queira e foda-se. Desculpa o palavrão. Mas quer queira, não queira e acabou. Bota outro, entendeu? O Flamengo sempre trabalha com 3 opções. No caso do De La Cruz, eu não sei nem se tem plano A, plano B e plano C. Porque o Flamengo está muito focado nesse De La Cruz aí. Porém, não quer a outro. Agora, o problema também é o Flamengo. O Flamengo se amarra muito, né? Fica contando muito migalha, vende uma porrada de jogador, tem lucro, tem patrocínio, tem tudo, e o Flamengo fica muito contando migalha. O que acontece é o seguinte, que o Flamengo, na verdade, poderia ter fechado essa contratação há muito tempo, ter feito uma proposta forte de uma vez, e o cara já estaria chegando, já estaria treinando aí, já começaria aí no dia 3 de julho, né? Já estaria, de repente, até ambientado com o grupo, né? Os jogadores já estão chegando, o Agustin Rossi, o Luiz Araújo. Então o Flamengo fica se amarrando muito, é isso que acontece. Já poderia estar com a contratação do De La Cruz garantida. Mas se não quer, vai lá contratar outro, vai para cima de outro, né? O Flamengo está aí de olho no Claudinho, tá? Não realizou ainda nenhuma proposta, é também do Zenit da Rússia. É uma negociação muito mais difícil do que essa que eu acabei de falar, muito mais difícil do que a do De La Cruz, muito mais difícil do que a negociação do Wendel. Realmente são jogadores aí complicados. Isso porque o Flamengo, como eu disse, fica contando migalha, tá? Tem dinheiro, vai lá, faz a proposta, contrata logo e arrebenta logo, e acaba com isso, entendeu? Aí fica aí, passando esse monte de vergonha que passou esse ano aí. Espero que isso não aconteça mais, né? Agora vamos falar aí da situação do Alan. O que acontece é o seguinte, o que estava travando a negociação do Alan é quem ia pagar a parte do Inter, né? A parte do Inter que é de 2.200.000, se era o Atlético Mineiro ou o Flamengo. Isso já foi resolvido, não foi divulgado quem vai pagar essa parte. Provavelmente deva ter um acordo aí, mas isso deve ser dever do Atlético Mineiro, né? O jogador, como foi formado no Internacional, então tem que se pagar esse valor ao Inter, né? E enfim, eu vou dar uma notícia aqui para vocês. Provavelmente o Alan será anunciado ainda hoje. O Flamengo espera simplesmente o papel do Atlético Mineiro lá para confirmação. Flamengo é ruim. Para confirmação, a molecada aí, ó. Para confirmação aí do jogador para o Flamengo, né? Então realmente só esse papel para o Flamengo anunciar ele. Provavelmente pode ser um pouquinho antes do jogo ou até depois do jogo, mas muito possível que seja anunciado hoje, no mais tardar amanhã. Ah, mas o negócio enrolou? Não, eu tô falando para vocês. Provável que o jogador seja anunciado pelo Flamengo hoje, tá? Com um contrato até 2027. Agora eu vou falar para vocês, não é só o Flamengo que está interessado em jogadores não. Os times também estão interessados no Flamengo, em jogadores do Flamengo. O Eric Pulgar está despertando interesse do Porto de Portugal e do West Ham. Propostas não chegaram na mesa, mas vamos ver aí como é que fica durante os próximos dias aí. Então o Flamengo tem que abrir o olho aí nessa janela de transferência, que o Eric Pulgar ficou muito tempo aqui a passeio, e agora que ele começou a jogar bola, começaram a aparecer aí as propostas aí, quer dizer, não proposta, né? Mas quando se fala assim, realmente é que tem coisa. Então vamos ver aí no que vai dar realmente, enfim. Mas além dele tem outros aí, o Matheus França, que é provável que apareça
muitas propostas e propostas aí, o Flamengo que abre o olho. O Matheus França, ele está sendo analisado pelo staff do Manchester City. Já teve proposta do West Ham, teve algumas propostas aí na faixa de 120, 130 milhões, né? O Flamengo naquele momento recusou. Agora o Manchester City deve chegar forte, deve chegar com uma bolada. Então vamos ver aí como é que vai ser a situação. Ainda não apresentaram proposta, estão fazendo consultas lá, estão analisando o jogador, estão analisando a situação do jogador. Provavelmente deva chegar propostas aí do Manchester City pelo nosso Matheus França aí nos próximos dias, tá? E inclusive o Matheus França, vou continuar falando dele aí, com a lesão, vou até mudar de lado por causa do cachorro, né? Para não atrapalhar. Com a lesão no público, o Matheus França não será relacionado para o jogo de hoje contra o Alcas, né? No Maracanã às 21h30, mais conhecido como 9h30 da noite. Inclusive, deixe seus comentários aí, o placar que vocês acham para o jogo de hoje entre o Flamengo e o Alcas no Maracanã. Para mim, jogo de hoje, apesar do Flamengo não ter jogado bem os últimos 2 jogos no Brasileiro, mas eu acho que o jogo de hoje vai ser 4-0 para o Flamengo dentro do Maracanã contra o Alcas, né? Então o Matheus França fora desse jogo, e o Matheus França ainda será reavaliado para o jogo do próximo sábado contra o Fortaleza. O jogo será no sábado, se eu não me engano, 6h30, né? Enfim, vou dar uma olhada no horário, eu acho que é 6h30. E será reavaliado para ver se joga no sábado contra o Fortaleza pelo Brasileiro. Mas o jogo de hoje está fora o nosso Matheus França, tá? Enfim, esse é o vídeo de hoje. Lembrando a vocês aí, se inscrevam no canal, é de graça. Deixe o like, também é de graça, tá? Sempre aí com muitas notícias para você, sempre em primeira mão, tá? Agradeço a todos, obrigado, tamo junto, nação.